Cumprimento a amada Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor. A partir deste momento nós vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema Só existe uma Igreja na Bíblia? É óbvio que não. Amém? Hoje em dia há muita gente que tem tido a noção errada que só existe uma Igreja, ou seja, um género ou tipo de Igreja na Bíblia. Mas, ao longo deste estudo, irei provar que não existe apenas um tipo de igreja na Bíblia, mas dois tipos. Ou seja, não há apenas uma igreja na Bíblia, mas há duas. Porque nós poderíamos fazer outra pergunta. Quantas igrejas há na Bíblia? Amém? Existem duas. Existe a igreja local e a igreja universal. Nós sabemos que a igreja local, ela é visível. A igreja universal, por sua vez, é invisível. A igreja local, aleluia, ela é uma organização. A igreja universal, ela é um organismo. Quem querer diga amém. Nós agora vamos aqui ler alguns trechos da Escritura, mas antes de eu ler algum texto da Escritura, convém que tenhas bem esta noção em mente. O que é uma igreja? Portanto, o que é a igreja? A palavra igreja, no singular, pode tanto significar a totalidade dos cristãos redimidos e reunidos em Jesus Cristo, amém? Que serão reunidos nos céus, profeticamente está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Já estão lá alguns, são os que morreram e partiram com Cristo. Hebreus 12, 23, nós vamos abrir e ler, para que toda a gente entenda. Hebreus 12, 23 diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque a Bíblia também diz em Apocalipse que foi lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida. Amém? Então aqui nós estamos a ver um exemplo da Igreja Universal. Portanto, a palavra Igreja, ela tanto se pode referir, aleluia, à Igreja Universal, que é a totalidade dos redimidos em Cristo, que serão arrebatados para os céus e entrarão, aleluia, na grande ceia, participarão na grande ceia das bodas do Cordeiro. Bem? Quanto esta palavra pode se referir à igreja local. Não é? Pode se referir a uma assembleia, ajuntamento ou reunião de crentes em Jesus Cristo num determinado lugar específico. Amém? Por isso, o contexto em que se inserir a palavra igreja vai definir se ela realmente se refere à igreja universal ou à igreja local. Amém? Quem querer diga amém? Exemplos de igreja universal. Amém? A partir deste momento vou-vos dar alguns exemplos bíblicos de igreja universal. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então aqui Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Uma promessa que a igreja de Jesus Cristo, portanto a igreja que vai ser arrebatada, o conjunto de cristãos salvos que serão reunidos lá no céu, daqueles que estão na terra, sobre os vários locais, que serão reunidos lá no céu, jamais será destruída esta igreja. Quando ele disse, tu és Pedro, Pedro quer dizer pedrinha, ou fagulha de pedra, ou pedra pequena. E sobre esta pedra, aleluia, quer dizer rocha, pedra angular, pedra basilar, ou seja, a igreja ela está edificada sobre Cristo.
O fundamento dos apóstolos, a rocha-mãe sobre a qual assenta o edifício é Cristo e não Pedro. Amém? Então aqui a promessa que esta igreja jamais será abalada ou destruída. Agora nós vemos aqui outros exemplos. Amém? Atos capítulo 20, versículo 28. Mais um exemplo de igreja universal. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Isto é a Igreja Universal. Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar a Igreja Universal, ou seja, as pessoas que se reúnem nele, que se congregam nele. Quem quer diga amém? Então nós vemos aqui exemplos de igreja universal. Muita gente se engana com esta história de igreja. Pensa que existe só uma igreja na Bíblia. Não há. Isso é heresia. Se alguém disser só há uma igreja na Bíblia, está a ser um herege. Não há só. Há uma só igreja como universal, invisível e que vai ser arrebatada. Mas existem várias igrejas locais visíveis, as chamadas organizações humanas. Aleluia. Quem quer diga amém? Contendo salvos e condenados. Enquanto a Igreja Universal só contém os salvos. Porque a Bíblia também diz em 1 Coríntios 5 que é para tirar de entre nós o iníquo. Se alguém se disser irmão for um beberrão, um devasso, um maldizente, um roubador, um idólatra, com o tal nem comais à mesma mesa, mas tira, mete-o na disciplina, exclui-o da comunhão dos santos. Quer dizer que numa igreja local poderá haver pessoas que estão em pecado. Quem quer diga amém? E essas pessoas não podem participar da Santa Ceia. Agora nós vimos aqui, vamos ver aqui mais algum exemplo. Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Ou seja, se reuniram na igreja. Ou seja, porque a igreja é o que? Uma assembleia. Reuniram naquele local. Então o local de reuniões também é chamado igreja. Porque há uma conversa dos falsos profetas que eles dizem que a igreja ela não é edifício. A igreja não é um edifício feito com pedras, feito com tijolos, feito com cimento e alvenaria. Não é um edifício de alvenaria feita com tijolos e cimento, que é uma mentira. Não é? A igreja, ela é tanto, para tu entenderes, ela é tanto o conjunto de pessoas que se reúnem, porque quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é eis que eu estou no meio deles. Não é? Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do céu, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado do céu. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que eu estou no meio deles. Então, tu vês aqui, conforme eu vou abrir aqui recapitulando, não é? Mateus, no capítulo 16, até vou deixar aberto aqui. E no versículo 18. No versículo 20 diz assim: amém? Aqui no versículo 18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Portanto, esta igreja universal, ela jamais vai ser destruída. Vai ser arrebatada. Não é? E depois há outra parte, não é? Que eu me referi aqui a outra parte. Mateus capítulo 18, exatamente. No capítulo 18, no versículo 20, fala da igreja local. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Portanto,
Recapitulando aqui, nós estamos a dar exemplos. Aleluia. Estamos a dar exemplos de Igreja Universal. Amém? A Igreja local, então se tiver 2 ou 3, a Igreja Universal é o conjunto dos salvos. Amém? Agora aqui nós vamos entrar aqui. 1 de Coríntios, capítulo 10. Quem querer diga amém? Eu há bocado por lapso, ainda há um pouco tempo disse Atos, capítulo 11, versículo 26. Não é nada disso. Amém? É 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 de Coríntios 10, 32 diz assim: Portai-vos de tal modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Amém? Esta Igreja é a Igreja Universal. Atos capítulo 12, aliás, 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 28. Amém? No versículo 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então a Igreja universal e invisível, que é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Por isso é que é um organismo. E nós somos os seus membros em particular. E a Deus pôs uns na Igreja, primeiramente, e a uns pôs Deus na Igreja, primeiramente, apóstolos, e em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de coragem, socorros, governos, variedades de línguas. Falo dos várias pessoas que foram colocadas na Igreja. É tanto título, aleluia, como função e como unção, como dom que Deus dá para exercer essas funções. Quem quer diga amém? Então nós vemos aqui é exemplo de Igreja Universal. Portanto, exemplos de Igreja Universal, Mateus 16, 18, Atos 2, 47, Atos 20, 28, Romanos 16, 23, conforme foi ali, 1 Coríntios 10, 32 e 12, 28, 1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, 13, Efésios 1, 22, Efésios capítulo 3, versículo 10, versículo 21 ao 32, Filipenses 3, 6, Hebreus 12, 23, conforme já lemos, e agora, por último, Colossenses 1, 18, ao qual vou ler. Colossenses 1, 18 diz assim: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Amém? Ele quem? Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém? Da igreja. Portanto, vemos aqui que existe 2 tipos de igreja. Igreja universal e igreja local. A igreja local é o conjunto de cristãos que se reúnem biblicamente constituídos com alguém superior sobre eles, não é? Preferência um pastor, um presbítero ou um bispo, ou um mestre, alguém que os conduza, porque se é um rebanho local tem que ter um pastor local. Amém? Portanto, existe a igreja local que se reúne num determinado lugar. Esse lugar, já vimos, esse lugar também é chamado de igreja. O local das reuniões também é chamado de igreja, ou seja, de assembleia. Local de ajuntamento. Quem querer diga amém? Porque muita gente diz que a igreja não é edifício. Não é? Há aquela pergunta que muitos fazem. Será que a igreja é um edifício? Será que a igreja não é edifício? Não é? Podemos fazer essa pergunta. Será que a igreja não é edifício? Errado. A igreja também é um edifício. Já lá vamos. A igreja também é um edifício. A igreja não é só aqueles que se reúnem, não é? Os cristãos que se reúnem, sejam nominais ou praticantes, sejam da boca para fora, sejam santos mesmo. Não é? Essa igreja local, não é só as pessoas que se reúnem, mas também o local é chamado de igreja. É isso que a gente vai ver e vai comprovar mais adiante. Amém? Agora vamos ver exemplos de igreja local. Exemplos de igreja local. Mateus, capítulo 18, do 15 ao 20.
Diz aqui: ora, se o teu irmão, é um exemplo que Jesus está a dar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, versículo 17, diz-o à igreja. Qual igreja? Não é a igreja universal, porque todos não vão ouvir o que um só vai falar. Tem que ser a igreja local. E se também não escutar essa igreja local, ou seja, esse conjunto de cristãos que biblicamente se reúne num determinado lugar, que também é chamado igreja, se não ouvir esses cristãos que se reúnem na igreja local, considera como um gentio, ou seja, um estrangeiro e um publicano. Seja pecador. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Para tu entenderes. Então, outro erro que muita gente diz: a igreja é uma pessoa. Mentira. Uma igreja não é uma pessoa. Isso é que tu tens de ter em mente. Ou seja, vou dar um exemplo. Tenho aqui 2 objetos. Amém? Tenho aqui 2 objetos. A Bíblia diz onde estiver 2 ou 3. Tem que ser pelo menos 2. Pode ser 3. Tenho aqui 3. Imagina, tenho aqui um pastor e 2 ovelhas. Um pastor local e 2 ovelhas. Não é? Então aqui 3. 3 reunidos num lugar específico. É uma igreja local. Amém? Diz 2 ou 3. Tem que ter pelo menos 2. 2. 1 mais 1. 2. Onde estiver 2 ou 3. Isto é uma igreja. 2 pessoas reunidas em Jesus, para aprender de Jesus, para adorar a Jesus, é uma igreja. Mas uma pessoa só não é uma igreja. Uma pessoa não é igual a uma igreja. Isso é que as pessoas têm que ter em mente. Uma pessoa não é uma igreja. Porque se uma pessoa fosse uma igreja, então a palavra igrejas plural significaria apenas pessoas. O que queria dizer que não existiria o conceito de igreja local como nós vemos. E existe. Portanto, a igreja é uma assembleia de reunidos. Tem que haver 2 ou mais reunidos. No nome de Jesus. Senão, não é igreja. Quem querer, diga amém. Então, uma igreja, quando a palavra igreja aparece no singular e não se refere à igreja universal, também não se refere a uma pessoa. Refere-se a um conjunto de 2 ou mais pessoas. Isso tem que estar sempre em mente. Amém? Agora vamos ver aqui. Aleluia. Atos 5, de 1 a 11. Para tu entenderes o mistério aqui. Atos 5, de 1 a 11. Vou ler aqui alguns textos. Não é? Eu já tenho provado aqui que a pergunta que foi feita no início é o título e o tema, não é? Deste estudo é: só existe uma igreja na Bíblia? É óbvio que não. A gente devia fazer uma pergunta. Quantas igrejas existem na Bíblia? Existem 2 tipos de igreja. Primeiro, a igreja universal, invisível, o organismo vivo chamado corpo de Cristo. Será arrebatada. Só contém salvos. Segundo, igreja local, visível, organização humana, contendo salvos e condenados, em que só uma parte dela será arrebatada. Somente os salvos, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem quer diga amém? Agora vamos aqui ao livro dos Atos dos Apóstolos, para tu entenderes aqui o mistério. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Deus vai falar ao teu coração. Diz aqui: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Quer dizer, ele reteve parte do preço, mas a sua mulher também sabia. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que te encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Uma pergunta. Guardando-a não ficava para ti? Outra pergunta. E vendida não estava em teu poder? Outra pergunta. Por que formaste este desígnio em teu coração? A última pergunta. Agora a resposta. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço
dessa propriedade. Portanto, ele vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E houve um grande temor, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Repara, os moços cobriram o morto e o transportaram para fora. Quer dizer que ele estava dentro daquela igreja. Quem queria, diga amém. Aleluia. Ele estava dentro daquela igreja. Então ele estava dentro de um edifício, de um espaço certamente público, de fé, ou aberto ao público. Ou um local, mesmo que fosse casa aberta ao público, onde qualquer pessoa poderia entrar para ouvir a palavra de Deus. Então só transportam para fora o que está dentro. Então ele estava dentro de um local. Aleluia. E ali, onde estavam os apóstolos, na igreja, o transportaram para fora. E diz aqui: e passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Portanto, havia uma porta. Aquela igreja tinha uma porta, e à porta estavam os pés dos porteiros, certamente dos cooperadores, dos auxiliares, né, obreiros, que levaram, não é? Tiraram o morto de dentro, o cobriram, levaram para fora daquele que havia morrido ali como juízo divino. Quem querer diga amém? Então esta igreja tinha porta, tinha a parte de dentro e a parte de fora. Não queres ficar de fora, mas entra numa congregação local para ouvir a palavra de Deus e para obteres a tua salvação. Quem querer diga amém? E diz aqui: e logo caiu aos teus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, junto ao seu marido. Eles estavam à porta, mas do lado de fora certamente entraram para dentro da igreja. Aleluia. E também a sepultaram. Certamente transportaram para fora, novamente, e a sepultaram. E houve um grande temor em toda a igreja. Amém? Em toda a igreja. Qual igreja? Aleluia. A igreja local. Naquela igreja houve um grande temor. Aleluia. E em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, em toda a gente. Até os que não eram de igreja e até todos os cristãos noutras partes. Amém? Só até aqui. Portanto, vimos aqui outro exemplo de igreja local. Agora vamos a Atos, capítulo 11, versículo 26. Agora é que é Atos 11, 26. Eu há pouco estava a falar da Igreja Universal e li uma referência também da Igreja Local. Eles se reuniam durante todo o ano naquela igreja. Amém? Mas é para tu entenderes. Existe igreja, a palavra igreja, em eclesia, no singular, referindo-se tanto à Igreja Universal quanto à Igreja Local. Como a Igreja Universal, ela é única em género. Aleluia. Ou seja, a Igreja Universal é única em género. Qual é o género? Universal, invisível e organismo vivo, o corpo de Cristo, que será arrebatado. Como a Igreja Local, aleluia, que é visível, que é a organização humana, tendo pastores, tendo obreiros, não é? Biblicamente constituída, ela é múltipla em número. Quer dizer que há mais do que uma igreja local. Não há só uma. Há várias igrejas locais. Quem querer diga amém? Agora vamos aqui a Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja. Amém? E ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Chamados cristãos. Aqui está. Eles reuniam-se sempre no mesmo local. Naquela igreja. Naquela assembleia. Naquele local de reuniões. Quem querer diga amém? Agora nós vamos aqui. Aleluia. Vamos aqui. Romanos capítulo
Aliás, 1 de Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 22. Também é uma palavra muito pertinente. 1 de Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 22. Nisto, porém, vos vou dizer, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, ou seja, uma pessoa junta com outra, pelo menos 2 ou 3, e ali eram muitos. Amém? Porque era uma igreja que estava em Corinto. Então todo o povo de Corinto podia ir lá. Certamente um espaço público de fé. Um local com as devidas dimensões e condições para albergar todos aqueles que quisessem ouvir a palavra, para ser salvos. Quem querer diga amém? Nisto, porém, que vos vou dizer, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Não é para melhor, senão para pior. Porque antes de vós ouço que quando vos ajuntais na igreja, portanto, eles se ajuntavam na assembleia. Eles ajuntavam-se na igreja. Que é que a igreja é uma assembleia de cristãos, biblicamente constituídos, com um pastor sobre si, e que localmente se reúnem. Quando eles se ajuntavam, aleluia, na igreja, há entre vós dissensões, que é divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, eles se ajuntavam num lugar e se ajuntavam na igreja. Então, esse lugar que eles se ajuntavam, naquele lugar específico, é também chamado de igreja. Nós vemos aqui, em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 18, quando vos ajuntais na igreja. E depois diz aqui no 20, por quando vos ajuntais num lugar. Então, esse lugar também é chamado de igreja. O local ou o lugar das reuniões também é chamado de igreja. Esse local que muita gente chama igreja de alvenaria, não é? De tijolos, feito com tijolo e cimento. Eles dizem que não é igreja, também é igreja. Também se chama igreja. Nós vemos aqui, aleluia, que o local das reuniões também é chamado de igreja. Esse local. Não somente os que se reúnem, mas o local onde eles se reúnem. Quem quer diga amém? Então, aqui está comprovado. E depois diz aqui, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Se um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus. Aleluia. E envergonhais os que nada têm. Eu vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Eles envergonhavam a igreja de Deus. Aquela igreja também é a igreja de Deus. Aquela igreja de Corinto. Aquela igreja local. E diz aqui que é casas. Portanto, havia casas para comer o alimento físico e a igreja é casa para comer o alimento espiritual. A ceia é um ato literal. Portanto, a ceia ela é comida mesmo. E bebida. Quem querer diga amém? Ela é comida e é bebida. Mas tem um significado simbólico ou figurativo. Quem querer diga amém? Representa o quê? A morte de Cristo há 2000 anos atrás, até que Ele venha. Ou seja, até o dia do arrebatamento. Então tu vês aqui em 1 de Coríntios, capítulo 11, do 18, o 20 e o 22, pelo contexto, vês que eles se ajuntavam na assembleia de cristãos. E se ajuntavam num lugar. Quando vos ajuntais num lugar. E quando vos ajuntais na igreja. Então essa igreja, esse local de reuniões, esse lugar, também é chamado de igreja, de eclesia. Portanto, tanto o espaço físico onde eles se reúnem, quanto os irmãos reunidos é chamado de igreja. Quem querer diga amém? Porque diz aqui, quando vos ajuntais na igreja. Eles se ajuntavam na igreja. Depois no 20. Quando vos ajuntais num lugar. Então o lugar onde eles se ajuntam também é chamado de igreja. Então é uma estupidez dizer que as igrejas que nós temos hoje evangélicas, não é? Que pregam o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. O evangelho puro, santo, sadio. Que não podem ser de tijolos e de cimento de alvenaria. Isso é uma estupidez. Tem que haver um local onde se reúnem. Porque não um local construído, comprado, cedido ou alugado, separado para o efeito. Um espaço público de fé onde qualquer pessoa pode entrar, ainda que não é crente, e seja salva. Não há tanta casa aí para comer e beber. Há casas onde as pessoas vão comer e beber. Porque é que não há de haver uma casa onde a pessoa se vai alimentar espiritualmente? Amém? Eu provei aqui, irmão, que a igreja também é o local das reuniões. Ou seja, o tal edifício que eles dizem que é feito de alfenaria, com tijolos e cimento. Então muita gente hoje em dia se engana. Diz que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quem querer diga amém? Agora nós continuando aqui com o tema igreja local, partindo da palavra igreja, eclesia. Aqui 1 de Coríntios 14, 23. Porque se toda a igreja se congregar num lugar, ora, nós sabemos que igreja é uma assembleia, uma congregação, uma reunião de cristãos. Amém?
Portanto, se todos os cristãos se congregarem, esses cristãos é chamada eclesia, igreja. Se essa igreja se reunir num lugar, portanto, a igreja tem que se reunir num lugar específico, separado para o lugar. Para o efeito, separado para o efeito. E em 1 Coríntios 11, 18, pelo contexto do 20, prova que esse local separado também é a igreja. Amém? Se toda a igreja se reunir ou se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Entrar aonde? No espaço. Nessa igreja local entrou. Então o espaço, não é de 4 paredes que eles falam. Esse espaço, quando a pessoa entra lá, porque, aleluia, porque diz entrar. Eles estavam reunidos num lugar. E se ele entrar nesse lugar, ou seja, se ele entrar na igreja, aleluia, de todos é convencido e julgado. Se todos profetizarem. Quem querer, diga amém. Então aqui está uma comprovação em que o espaço físico de 4 paredes com porta, com a parte de dentro e a parte de fora, não é feito com alvenaria, com tijolos, esse espaço também é a igreja. Não apenas os santos, mas o espaço também é chamado de igreja. Porque é o local das reuniões, é o local das assembleias, dos ajuntamentos, das congregações cristãs. Quem querer, diga amém. Aleluia. Agora vamos continuar aqui, um pouquinho mais adiante. Aleluia. Vamos aqui a 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5 e versículo 15. Convém que tu tenhas isto bem em mente. Bem ou não? Aleluia. Primeira de Timóteo, capítulo 3, versículo 5 e versículo 15. Diz aqui: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Que há uma comparação entre a casa física, literal, 4 paredes, onde uma pessoa, um cristão habita. Esse cristão, por sua vez, tem que ser um bispo. Ou seja, esse cristão não é qualquer um, mas é um obreiro superior, o que preside na igreja. Um bispo, um supervisor, um gestor. Amém? Um despenseiro. Portanto, esse bispo, aleluia, se ele não sabe governar a sua própria casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus, da igreja de Deus, que é a casa de Deus? Amém? Não quer dizer que Deus esteja contido em 4 paredes, porque nem o céu nem os céus o podem conter. Porque ele não é um peixinho para ser contido no aquário. Amém? Isso quer dizer que ele não é limitado apenas ao local onde as pessoas se reúnem. Amém? Ele está em toda a parte. Quem querer diga amém? Então repara aqui. No versículo 15 diz assim, pelo contexto: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. Ou seja, Paulo escreveu para Timóteo. Ou seja, ele tem que saber como é que convém andar na casa de Deus. Andar não é ser a casa de Deus. Porque existe casa de Deus nós, não é? Somos o templo também, o nosso corpo. E existe casa de Deus, o local, o espaço onde eu devo andar. Então aqui, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja local, onde Timóteo andava, aleluia, essa igreja onde ele andava, onde entrava, onde saía, onde ministrava, aleluia, é a coluna e firmeza da verdade. E chama-se casa de Deus. Amém? Para que saibas como convém andar na casa de Deus. A casa de Deus no Antigo Testamento era o templo, mas quando foi escrito isto, aleluia, aleluia, a casa de Deus, porque é assim, o templo de Salomão, para a gente ter uma noção, o templo de Salomão, como tipo de Cristo, foi cumprido na cruz do Calvário. Conforme a gente depois vai ler mais adiante, se houver tempo, em 1 João 2, aliás, em João capítulo 2, versículo 19 ao 21. E em Apocalipse 21, 23. Portanto, como tipo, o que é tipo? O tipo é uma figura, é uma metáfora, é um exemplo, é uma representação de Cristo, ou foi cumprido na cruz do Calvário. Aleluia. Mas o templo, ou seja, o templo como casa de Deus. Já vimos que a igreja é casa de Deus também. Quer dizer, que se eu não cuido da minha casa, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Da igreja de Deus, que é a casa de Deus. A igreja local, não é a igreja universal. Não vou cuidar de todos ao mesmo tempo. Então, se for um pastor local, só posso cuidar das ovelhas localmente. Quem quer diga amém. Então, casa de Deus. Então, o templo como casa de Deus, como casa de oração e como casa do tesouro, ele é cumprido na igreja local. Porque se a igreja local é a casa de Deus, logo também é templo. Se o bispo ele é o despenseiro, ele é o tesoureiro, aleluia,
não é? Então, então a igreja também é tesouraria. Quem quer diga amém? Aleluia! É o local onde se recolhem os dízimos e as ofertas. Então, para tu entenderes aqui os mistérios aqui. Então já falámos um pouco aqui sobre a igreja local. Para tu teres uma noção. Aleluia. Agora, por último, nós vamos abrir aqui em 3 de João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 9 e 10. Tenho escrito à igreja. Agora, João escreveu qual igreja? Não foi à Igreja Universal. Ele escreveu, aleluia, à igreja, aleluia, onde estava Gaio. Porque é o presbítero, o amado Gaio. Ele escreveu a essa igreja onde estava Gaio. Tenho escrito à igreja local onde estava Gaio. Mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, a supremacia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos. Não recebe os irmãos aonde? Não é na igreja universal. É na igreja local, onde ele estava. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amém? Então tu estás aqui a ver aqui o exemplo. Lança fora da igreja. Não é da igreja universal. Aleluia, mas é da igreja local. Então vimos aqui vários exemplos de igreja local. Então agora nós vemos aqui, vamos ver agora aqui outras palavras, não é eclesia, porque a palavra eclesia etimologicamente, ou seja, na sua raiz, na sua origem, também tem um significado de um chamado para fora. E nós somos chamados para fora do mundo. Diz, não ameis o mundo, nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer diga amém? Então, agora aqui, igreja, portanto, da raiz sunagogue, que quer dizer sinagoga, literalmente transliterando-se sunagogue do grego para português, dá sinagoga. Amém? Então nós vemos, irmãos, que em João 6,59 nos fala da sinagoga judaica. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Ele quem? Jesus. Portanto, o que é sinagoga? Portanto, vem da palavra sunagoga do grego. A sinagoga pode ser apenas uma reunião de pessoas, uma reunião simples, não quer dizer que seja reunião religiosa. Pode ser também uma reunião de judeus. Pode ser o lugar, o edifício das reuniões judaicas, portanto, e aí seria uma sinagoga judaica. Ou também ainda uma reunião religiosa, ou de cristãos prosélitos, novos convertidos, aleluia, quem querer diga amém, e também o edifício onde se fazem essas reuniões. Portanto, é tanto uma coisa como outra. Portanto, sinagoga é tanto uma reunião de pessoas, portanto, há uma comparação entre sinagoga e eclesia. Portanto, é uma reunião de pessoas ou um edifício onde as pessoas se reúnem. Esse edifício não é só o judaico, dei o exemplo do judaico, mas também vou dar um exemplo de sinagoga cristã. Vem é a mesma palavra, sunagoga. Sunagoga, aqui em João 6,59, foi traduzido como sinagoga. Ou seja, não foi traduzido, foi transliterado. Eles passaram daquele termo em grego e transliteraram para o português. Representando uma sinagoga judaica. Agora vai haver uma sinagoga cristã. Tiago, capítulo 2, de 1 ao 4. Vais ver Tiago, capítulo 2, de 1 ao 4. Vais ver o que é que Deus vai falar contigo. Amém? Perdão. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, esta palavra ajuntamento, literalmente podia ser traduzido por sinagoga. Neste caso, transliterado, tal como foi em João 6,59. Ou seja, se no edifício onde vocês se ajuntam, se na vossa reunião de cristãos, porque a palavra sinagoga, ou seja, sunagoga, representa tanto a reunião cristã quanto o edifício onde as pessoas se reúnem. É as duas coisas. Exatamente como a eclesia, conforme eu
eu provei. Amém? Quem querer diga amém. Se na vossa sinagoga, ou se no vosso ajuntamento, se na vossa reunião, se na vossa congregação, se na vossa igreja, por outras palavras, porque há uma conotação, paralelismo, entrar algum homem com um anel de ouro no dedo. Portanto, se ele entrou, ele estava fora. Ele entrou lá para dentro do edifício. Amém? Com trajes preciosos. E entrar também um pobre com um sórdido traje. E atentares para o teu traje precioso e lhe disseres, assenta-te aqui num lugar de honra. Portanto, esse local de reuniões, essa igreja, essa assembleia, essa sinagoga cristã, tem que ter assentos, locais, tem que ter local para a pessoa se assentar. Então tem que ter condições para a pessoa ouvir a palavra. Não é? Deve ter. Não quer dizer que obrigatoriamente tenha, porque quando tiver 2 ou 3 reunidos, não é? E em todo o tempo eles podem reunir em qualquer parte, mas de preferência, havendo possibilidade, ele deve ter um local onde as pessoas se assentem. Olha aqui. Assenta-te aqui tu em lugar de honra e disseres ao pobre, fica aí em pé. Tu, fica aí em pé e assenta debaixo do meu estrado. Tem até estrado para pôr os pés. Tapete para pôr os pés. Quem querer diga amém? Tu estás a entender o mistério, meu irmão? Então aqui ficou provado que a igreja, ela também é sinagoga. Só que não é sinagoga judaica, nem de Satanás. É sinagoga cristã, é sinagoga dos santos. E essa palavra sinagoga tem tanto... portanto, ou seja, significa tanto a reunião de cristãos, neste caso, como o edifício onde os cristãos se reúnem. Quem querer diga amém? Agora vamos ver outras palavras paralelas, não é? Palavras muito similares. Episunagogue. Hebreus 10, 25. Isto é muito conhecido. Em Hebreus 10, 25 diz assim. Aleluia, glória a Deus. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Amém? Esta palavra aqui, congregação, foi traduzido de episunagogue. É parecido com sinagoga. Amém? Quem querer diga amém? Aleluia. E tem a conotação de reunião cristã. Portanto, não abandones a tua reunião cristã, a tua assembleia, a tua igreja, a tua congregação. Não é para abandonar, como é costume de alguns. Tem gente aí pulando de igreja em igreja. De manhã está numa igreja, à tarde está noutra, à noite está noutra igreja. Num dia está na tua igreja, no outro dia está na minha. E a Bíblia diz não é para abandonar a tua congregação, a tua reunião local, a tua assembleia, a tua igreja local. A tua sinagoga cristã. A tua assembleia cristã. Não é para abandonar. Como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia, que é o dia do juízo sobre a igreja, o dia do arrebatamento. Tem muita gente brincando. Abandona, sai, deixa de congregar, né? E depois vem Jesus e tu ficas. Perdes a tua salvação. Se tu largas a tua congregação e deixas de congregar. A Bíblia manda congregar, manda-te reunir, teres comunhão com o teu irmão, num lugar. E estar submisso a um pastor. Está lá Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vós como aquele que andar contra das vossas almas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Então está aqui provado, mais uma vez, que não é para abandonares a igreja. Aleluia. A igreja é a reunião dos santos e também esse espaço onde eles se reúnem. Não é? Porque eles se reúnem, se juntam num lugar específico separado para o efeito. Quem querer diga amém. Agora aqui, também temos em Atos 15, 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Congregaram-se, juntaram-se, reuniram-se. Aleluia. Reuniram-se em assembleia, em igreja. Reuniram-se. E esta palavra aqui vem de sunago, congregar-se. Em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 23, também já lemos, há uma palavra muito parecida também, sunerkomai, associar-se em companhia de, ou reunir-se, ou congregar-se. Conforme eu falei, 1 de Coríntios 11, 14, 23. 14, 23. Porque se toda a igreja, eclesia, assembleia de santos, de cristãos, local, se congregar num lugar. Então a palavra congregar.
Associar-se em companhia de. Está aqui. Ajuntamento. Tem de sonar com mais. Agora nós vemos aqui, portanto já vimos aqui, não é? Que há um paralelismo entre igreja cristã e sinagoga cristã. Exatamente a mesma coisa, só muda o nome. Amém? E provei que a palavra eclesia, não é? Não significa apenas duas coisas, isso é o básico, o geral, ou seja, não é? Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, Mateus 16, 18, aí é a igreja universal, essa. As portas do inferno não prevalecem, porque essa vai ser arrebatada, é o conjunto dos salvos. Amém? Aí é a igreja universal. Mas nós vimos também que existe a igreja local, que contém salvos e condenados. Agora nós vamos ver aqui, já vimos aqui a etimologia da palavra, não é? Amém? Agora nós vamos aqui a ver uma coisa muito interessante. Portanto, já vimos aqui, então o que é que nós vimos? Existe igreja, quer dizer que a palavra eclesia tanto é a igreja universal, como a igreja local, conforme Mateus 18, 17. Se o teu irmão te ofender, repreende entre tu e ele, mas se ele não te ouvir, traz 2 ou 3. Se não ouvir os 2 ou 3 testemunhas, apresenta-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera gentio publicano. É a igreja local. Então, foi alguém que te ofendeu a ti pessoalmente. E essa pessoa vai ser repreendida na igreja. Nessa igreja local. Então, vimos aí o exemplo de igreja local. E também vimos em Mateus, 1 Coríntios 11, 18, conforme o contexto, que é o versículo 20, que eles se juntam num lugar e esse lugar também é chamado de igreja. Amém? O local das reuniões também é chamado de igreja. E depois nós vemos aqui, também em Tiago 2, do 1 ao 3, não é? Não é? Que a palavra sinagoga, sunagogue, do grego, sinagoga em português, que foi traduzida por ajuntamento, ou reunião, ou congregação. É isso, na vossa reunião, no vosso ajuntamento, entrar algum pobre e algum rico. E querer dizer amém? Então vemos ali que essa palavra sinagoga, não é? Significa tanto uma reunião cristã, sinagoga, porque a sinagoga pode significar também outro tipo de reuniões. Reunião judaica, ou reunião de gente endemoniada. Sinagoga de Satanás, mas pode representar também uma reunião de pessoas. Uma reunião sem conotação nenhuma religiosa. Ou uma reunião cristã e também um edifício. Tanto judaico, sinagoga judaica, como o edifício cristão. Quem querer diga amém? Agora, isto para ficar bem explícito. Então, já vimos, só existe uma igreja na Bíblia? Óbvio que não. Só um burro, só um animal quadrúpede, só alguém completamente demente, ou um grande herege, ou um filho de Satanás, é que te vai dizer que só existe uma igreja na Bíblia. Ou então um indivíduo parvo, um tolo nécio, ou alguém que não sabe nada da palavra. Porque Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, aliás, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem querer diga amém? Aleluia. Quem querer diga aleluia. Quem querer diga glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Tem muita gente aí enganando e sendo enganado. Dizendo que só há uma igreja. Não há só uma igreja, irmão. Há 2 tipos de igreja na Bíblia. E o segundo tipo, que é a igreja local, existe múltiplas igrejas. E como igreja local existe múltiplas em número. São várias. São mais do que uma. Quem querer diga amém? Agora aqui, também vimos. Muita gente diz, a igreja não é edifício. Feito de alvenaria, feito de tijolos e cimento. Mentira. É uma falsa verdade. Poderá ser ou não ser, porque se 2 reunirem, uma igreja começa com 2 pessoas reunidas. Num determinado lugar. Esse lugar pode ser no campo, no meio da mata, na montanha, numa caverna, numa casa, ou até já num espaço comprado, construído, para o efeito cedido ou alugado. Quem querer diga amém? Portanto, nós já vimos que a igreja não é só o grupo dos reunidos, mas também o local das reuniões ele é chamado de igreja. Quando vos ajuntares na igreja, mais quando vos ajuntares num lugar. Então esse lugar também é chamado de igreja. E Assembleia de Cristãos. Esse local é essa casa de oração. Quem querer diga amém? Já vimos que a igreja também é casa de oração. Logo, ela também é templo. Porque se ela é casa de oração, e a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, a casa de oração do Antigo Testamento caiu por terra. Mas no Novo Testamento são as igrejas locais. Para que saibas como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Quem quer diga amém? 1 Timóteo 3, 5 e 15. Então, se a igreja é a casa de oração, após a derribação do templo,
Amém? Ela é casa de oração após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Se a igreja é casa de oração após a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque aquele templo, aleluia, então ela também é templo. Templo como casa de oração, não como tipo de Cristo, porque esse tipo foi cumprido na cruz do Calvário. Compreende? Diga amém? Isto é só recapitulando para os irmãos saberem o que é que este ensino se propõe. Propõe-se a provar que não existe só uma igreja na Bíblia, mas dois tipos de igreja. Aleluia. Como igreja universal, ela é invisível, é um organismo vivo. Aleluia, só contém salvos e será arrebatada. É única em género. Como igreja local, visível, organismo, aliás, organização humana, como igreja local, visível e organização humana, ela é múltipla em número. Há várias. Quem querer diga amém. Já provámos também que a igreja também é templo. Não como tipo de Cristo, o tipo foi cumprido na cruz do Calvário, mas como casa de Deus, casa de oração e casa do tesouro. Isso é um tema que a gente depois poderia provar aqui, tem mais para a frente, mas vamos só ao tema que se propõe. Não é? Então, irmãos, igreja, para tu entenderes, a palavra igreja, no plural, ou seja, a palavra igrejas, amém? Significa sempre, e sem qualquer exceção, igrejas locais. Sempre que aparecer a palavra igrejas, essas igrejas aí, não é a igreja universal invisível. São as várias, é o conjunto de todas, de cada uma das igrejas locais. Sabendo que igrejas não são pessoas. Cada igreja é uma assembleia, uma reunião de 2 ou mais, 2 ou 3, ou mais. Portanto, essa igreja, se cada igreja é um conjunto de 2 ou mais pessoas, então a igreja não é uma pessoa. Então a palavra igrejas são os vários conjuntos que há. Ou seja, as várias igrejas locais. Aleluia. E também os espaços onde as pessoas se reúnem. Amém? Para tu teres essa noção. Aleluia. Então, sempre que a palavra igreja apareça na Bíblia, significa sempre e sem qualquer exceção igrejas locais. Sempre que a palavra igreja aparece no plural, ou seja, aparece a palavra igrejas, são sempre igrejas locais. Chegada a hora de irmos embora, grande saudade já estou sentindo da igreja querida e dos irmãos amigos, pois entre vós fomos tão bem-vindos. Assim eu pudesse viver entre vós, nesta harmonia, nesta união. Mas como na terra somos limitados, amanhã mesmo estarei em outro